se conectar no nosso programa, já liguei a minha TV aqui na minha casinha. E você, me conta aí, já pegou seu cafezinho? Porque logo pela manhã nada melhor que um bom cafezinho, um pãozinho com manteiga, não é mesmo? E olha, que hoje nós vamos ter vários conteúdos voltados para a sua saúde, para a sua beleza, para a sua autoestima. Vem chegando, você aí de casa, junto comigo, já anota aí uma consulta free. O Bom Dia Saúde de hoje. E olha, hoje eu trouxe um assunto pensando nas mamães, não só na gestação, mas também durante essa empreitada aí, quando nascem os nossos nenéns, aquelas coisinhas mais lindas, né? Mas aí tem a parte da mamãe, o ganho de peso. E aí quem entra? Ela, doutora Larissa Curi hoje, tudo Tudo bem? bom? Muito feliz de estar aqui, que oportunidade, acho que é um tema de muita relevância, porque gera muita dúvida e muita confusão, né. Com certeza, e se gera muita dúvida, confusão, imagina, né? E hoje vamos levar esse conhecimento junto a vocês aí de casa. Doutora Larissa, hoje, no seu consultório, o Uhum. que que você vê mais assim, eu acredito, das mamães que trazem as dores, ou as dúvidas, ou aquele processo, né, que acabou de ganhar o neném, a gente sabe que teve o aumento do peso, enfim. O É que que você mais vê? sempre aquela dupla, peso e acúmulo de gordura abdominal. Aí eu converso com elas, eu sempre gosto de trocar um pouquinho antes de entender como foi a gestação, tudo. A gente descobre em 2 minutinhos um cansaço e a gente precisa tomar cuidado, porque a gente tem o péssimo hábito de normalizar estar cansado. E é comum nessa fase o cansaço, né? O bebê nasceu, mas não é normal necessariamente. Então a gente precisa entender como foi a gestação, ela suplementou, ela se nutriu de fato. Então, isso tudo importa, até porque muitas chegam num pós-parto, vindo de uma gestação em que a suplementação ficou muito aquém do que ela precisava. Perfeito. E os níveis caem, níveis de hormônios caem assim que o bebê nasce. E aí todo o foco que antes fica na grávida passa para o bebê. Ninguém liga muito para a mãe depois que o bebê É nasceu. Então verdade. é uma situação muito vulnerável. Então a gente precisa de acolhimento nessa fase, mas também entender como que está a nutrição dessa mãe. E por que que geralmente, né, nessa fase fica tão difícil dessa mamãe emagrecer? Olha, eu sempre brinco com as pacientes que é a tríade do caos. Juntam 3 coisinhas que se somatizam e pioram o contexto. O Aham. primeiro são as deficiências nutricionais. Eu recebo pacientes com níveis, assim, por exemplo, eu pego a B12, que é um que todo mundo já ouviu falar. Sim, a vitamina B12, B12, ok. com níveis, assim, de 300. E ela escuta do médico que está acompanhando que está Tá normal tudo porque está na bem. referência. Mas como se ela está cansada, se o metabolismo dela está no chão? Isso não é normal. Sim, Então aí a gente soma com isso, com as ansiedades e a sobrecarga emocional dessa fase. Como eu te falei, por exemplo, para mim era muito estranho segurar um bebê, foi tudo muito novo e para a maioria na primeira gestação é assim. Então, essas sobrecargas muitas vezes se somatizam na comida, então acaba tendo esse descontrole e a gente sabe que a maternidade ela é solitária. Então, por mais que você tenha rede de apoio, o que não acontece na maioria dos casos, não, não acontece. não acontece. E mesmo para quem tem esse suporte, por exemplo, tem muita gente que confunde pai com rede de apoio. Pai é pai, né? Rede de apoio é outra coisa. Com certeza. Então a gente precisa separar muitas coisas. E quando a mulher no meio não tem nada disso, ela fica muito mais sozinha, porque o bebê demanda tipo 110% dela. O dia O todo, dia à todo, pelo noite, né, menos nos enfim. primeiros 6 meses. Sim, E aí nessa tríade a gente põe a cerejinha do bolo, que é a privação de sono. A privação de sono, me fala, como que você fica se você não dorme bem uma noite? super irritada, Então, mas a gente extremamente estressada. e a gente na vida normal toma um café e segue a vida. Pois é. Nessa fase não dá para tomar um café, Não dava nem para lavar o cabelo. exato, prende de qualquer jeito e É vai. daquele jeito. E quando a gente fica com privação de sono de forma crônica, que é o que acontece, a gente estimula muito um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele de forma crônica, ele estimula o acúmulo de gordura. Em que região? No abdômen. Abdominal. Então, essa gordura abdominal que elas sentem, que às vezes elas perderam peso no corpo todo, mas que ficou a barriga, muito é pela privação de sono. É, gente. E me fala, mas aí tem como tirar essa barriguinha, doutora De Larissa? forma totalmente natural, tem, 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 e é né? muito mais simples do que a gente Imagino. imagina.
Porque a gente está pensando que essa mãe, se ela escolher amamentar, por exemplo, em livre demanda ou de forma única, ela vai ter um gasto calórico ali nos primeiros 3, 6 meses em torno de 600 a 900 calorias. Então a gente Nossa, precisa usar isso a favor dela, total. mas com Sim. estratégia. Porque a gente quer, o corpo ele faz toda uma mobilização para poder priorizar o bebê na gestação, então ele vai passar todos os nutrientes para o bebê, deixar a mãe, a Deus dará. Depois, a gente precisa suplementar essa mãe com vários magnésio, zinco, selênio para garantir uma tireoide boa, um metabolismo bom, para garantir que ela consiga passar tudo que ela tem de melhor pelo leite para o bebê. Uhum. E com uma dieta com um déficit calórico bem levinho, coisa assim, muito Só um superficial, dedinho ali, um vírgula. um dedinho, e muitas vezes eu nem faço déficit calórico, eu só ajusto o macro. Tá. Porque nessa fase, quando você está muito fragilizada emocionalmente, você não vai falar assim: "Ah, eu quero um brócolis, eu quero um ovo", não. Eu falo: "Eu quero chocolate, eu quero Ah, eu sorvete". quero um hambúrguer, já Exato. queria Ah, eu hambúrguer. também, eu sou do Eu hambúrguer, eu sou também. da carne. Eu sou do sal, assim, não do açúcar, Ah, né. é? Eu amo um chocolate, mas Então, assim, se você me colocar uma carne ou um chocolate, eu vou na carne. pronto, eu também. Eu Então, sou a assim. gente só distribui, às vezes, e garante que ela esteja comendo muito mais comida de verdade do que ultraprocessados. E só aí a gente já tem um ganho absurdo metabólico. E, por exemplo, você deve ouvir bastante, assim, nessa questão, a gente já logo imagina, esse processo de amamentação, a mamãe já imagina: "Ah, eu vou amamentar porque eu vou Hum. emagrecer". E dentro desse contexto, durante esse processo, muitas das mamães também devem ter dúvidas em questão do leite, se enfraquece o leite, né, como que funciona essa parte? É verdade, não é Então, é um isso? mito, daqueles bem assim, que nem tem um mito no começo da gestação que você não pode Aham. treinar, porque pode dar um desfecho negativo. Diz ah, Ficam aterrorizando a cabeça da grávida. E na amamentação também adoram colocar uma pulguinha na cabeça da mãe. O negócio é o seguinte: você pode deixar o seu leite aquém se você fizer restrições absurdas. É, E aqui tirar carboidrato, aquelas exato, loucura de dieta da exato. lua, não sei da onde. Exatamente. Por exemplo, eu gosto muito de usar como estratégias nutricionais, por exemplo, jejum, dieta cetogênica, em outros momentos. Nesse momento, jamais. Jamais. Até porque o carboidrato, nessa fase, É falando, é importante. fundamental para a amamentação. E cortar gordura também é uma estratégia descabida nessa fase, porque o leite, mais da metade do leite é composto por gorduras. Então, se eu corto a gordura da mãe, aí sim eu posso deixar esse leite aquém do que ele Tá. precisaria ter. Então, pensa, a gente precisa suplementar essa mãe com vários compostos bioativos. A gente precisa dar proteína suficiente para essa mãe. Esse eu acho que é o macronutriente mais importante. Graças a Deus ele está em alta. Sim, sim. E aí a gente não pode cortar nenhuma das duas energias, nem carbo, nem gordura, e sim equilibrar para o contexto. Sim, numa porção Exato. reduzida talvez, E né, eu doutora? sempre falo que eu acho que você já deve ter ouvido falar que: "Ai, você é o que você come". Mas eu sou muito contra essa frase, porque você é o que você come, mais vírgula, e o que o seu corpo absorve. Então eu preciso garantir que o intestino dessa mãe, que muda muito depois da gestação, esteja saudável, para que ela tenha uma absorção muito maior daquilo que ela está ingerindo. E não só, sabe, tá comendo E não tá e não tá indo aproveitando. aham. Então a gente tem uma estratégia ali por trás. E o que que essa mamãe, ela pode, de repente, nesse processo, priorizar na alimentação, doutora Larissa? Olha, você pode priorizar, eu gosto de organizar de 3 formas. A primeira é priorizar sempre proteína. E muitas chegam para mim falando: "Ah, eu tenho um aumento de fome". E elas falam: "Nossa, aumentei meu café da manhã, agora eu como 2 ovos pela manhã". Aí eu paro, é aquela hora que você para e realmente Ainda bem que ensina. você falou 2 ovos, já falei que já imaginei que era 2 pães Não, francês. não, não, porque ela escutou, né, que ela tem que Aham. aumentar a proteína, então ela comia um ou ela só comia um pão com manteiga, e aí ela aumenta para 2 ovos. E eu falo: "Olha, eu gosto de colocar para as minhas pacientes sempre um café da manhã bem proteico, por alguns motivos. A gente tem que estabilizar a glicemia ao longo do dia, isso vai diminuir belisco, isso vai diminuir aquela vontade louca de comer doce, que muitas falam para mim: "Meu Deus, eu não tinha isso, depois que minha bebê nasceu eu tenho", de querer atacar a geladeira, e também vai preservar a massa muscular dessa mãe. Então, que na gestação a gente tem uma perda inerente a gestar de massa muscular, principalmente se essa mulher não fez uma atividade de força. Tá. Depois que o bebê nasceu,
A gente precisa segurar o que a gente tem, porque a gente quer um metabolismo funcionando. A Aham. gente quer que essa mulher volte à vida, né, e não só exista. Não, que faça tudo certinho, é difícil, né, essa parte. É, mas aí a gente precisa fazer, eu falo para elas fazerem uma conta muito simples de Muito proteína. simples, aí vai montando ali, né. Exato, você pega o seu peso, então eu falo Tá, para elas assim, exemplo, peso 80 quilos, ok. faz vezes 1,5. Um número mágico, porque a gente tem uma range aqui de 1,3 a 1,8. E aí a gente pega 1,5 de proteína, então aí nessa conta vai dar Como que faz? Ai, já 80, quero aprender já. 80 Põe vezes lá. 1,5. Ah lá. Nesse exemplo vai dar 120 gramas de proteína. E eu vou distribuir isso Aí ao eu longo do como dia. isso? Ao longo do dia. Mas pensa só, muitas confundem aqui. 120 gramas de proteína não são 120 gramas de frango. Então, aí, por exemplo, um ovo eu Ah, tenho 7 gramas de proteína. Então, ok. aí você eu sempre falo, baixa aquele aplicativo de calorias, não para olhar para a caloria, e para descobrir a quantidade de proteína daquilo que você come. E aí faz essa distribuição. Ai, que legal, Por gente, exemplo, isso serve pra vida. quantas refeições você faz por dia? Eu? É. Eu hoje 2 acho só. É? Ah, então tá, mas a maioria nessa fase faz umas de 4 a 5. Então você De distribui a proteína nessas pra refeições, para sempre ter proteína em toda a refeição e coloca um que a volume. proteína sacia, né. Sacia e ela é um macronutriente barato, vamos dizer assim, igual a carboidrato, só que ela sacia muito mais. A gordura, ela tem mais calorias por grama. Aham. Então ela nessa fase de déficit calórico, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é muito fácil perder a mão na gordura. Comer uma castanha, comer uma você vai comendo, É, né. uma delícia, né, Todo gente. mundo gosta. Eu te contei, né, que na minha gestação era só pé de moleque. Que é amendoim, que é uma Ai, delícia, né. delícia! Olha, e nem era época de festa junina. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Larissa. Hoje, qual é o maior erro, principalmente, que você vê essas mamães cometendo, né? Olha, assim, elas querem recuperar meses em dias, e isso é um problema muito, porque assim, Ai, muitas. a gente quer entrar na calça jeans logo. Lógico, mas o problema é que essa ficha, às vezes, para algumas cai muito rápido, então o bebê nasceu, ela já tem essa urgência. Para outras, quando ela tem que voltar ao trabalho 4, 6 meses depois que o bebê nasceu, ela vai colocar aquelas roupas de antes, e a roupa não fica legal. Então, nessa hora, bate um senso de urgência, ou ela tem uma cobrança do parceiro que não entende o que está acontecendo ali naquele contexto de vulnerabilidade, e ela quer recuperar tudo. Então, ela começa a cortar carboidrato, a fazer jejum, a juntar todas as estratégias que podem ser muito boas, dadas as suas proporções e os seus momentos, Sim. que não é. Segundo ponto, elas começam a disfarçar a fome que elas sentem com café. Então, por exemplo, passou ali os 6 meses, o corpo não voltou, então elas começam a tomar café, café, café para aguentar a rotina. E o café, a gente sabe que a cafeína é estimulante. Total. E aí o que estimula? O cortisol, que ajuda o quê? A acumular mais gordura abdominal. Ai, meu E eu Deus. vejo umas que falam para mim assim: "Ah, eu só tomo umas 5 xícaras de café por dia". Ah, sim. Isso é só 5? 5 Da daquele dessa tamanho. daqui, 5 dessas. Eu tomo só 5, viu? Então isso é um erro muito comum também que eu vejo, e tentar e não dar tempo para o corpo responder. Tá. Porque assim, a nossa pelve muda e nunca mais vai voltar para o mesmo lugar, então a gente passa por mudanças fisiológicas, bioquímicas e metabólicas. Então é muito injusto com o corpo esperar que ele, como num passe de mágica, volte. Não vai Não vai voltar voltar, é assim. um processo, e É, entender que é um processo te é dá um mesmo. pouco mais de, Segurança, talvez, de alívio eu talvez, diria né? que segurança, se você tem uma estratégia para seguir, porque senão o que vai acontecer? Você vai ficar cada semana, eu brinco que elas trocam de dieta igual elas trocam de roupa, porque: "Ah, eu comecei essa, eu não perdi 5 quilos em uma semana não, espera aí que eu vou pegar outra". Outra. E isso sim gera dano metabólico. Uhum. Fazer dieta, todos nós fazemos, dieta é estilo de vida, então a gente só precisa levar para um caminho que a gente de fato queira, sabe? E o que que você diria hoje, doutora Larissa, para essas mamães que querem emagrecer pós-gestação? O que que elas têm que fazer o primeiro passo? Bom, primeiro eu falo que assim, o ambiente depois que o bebê nasceu, ele fica muito caótico, né, você já passou por isso, você sabe Ah, eu que sei, é. é o que a gente falou, o cabelo fica mas se a É gente cabelo, unha, gente, esquece por um tempo, maquiagem que vai não, maquiagem. É. então, mas assim, se é um ambiente caótico e a gente deixa esse caos perpetuar, vai ficar muito pior. Então, tentar tirar 30 minutos na semana para organizar esse caos. E eu falo que é uma organização que funciona. Eu sempre passo para elas uma listinha do que elas vão pedir ou no aplicativo, se o mercado for online, ou elas vão numa loja de produto natural, compra vários temperos de todos os tipos, assim, ó.
páprica, curry, salsa, cebola, enfim, compra Tudo, várias tudo. coisas. Aham. Por quê? Porque ela vai comer aquela comida do dia a dia, cada dia com um sabor diferente, com mix. Isso facilita você ter mais adesão. Olha que legal. Segunda coisa, existe hoje, a gente tem muita facilidade no mercado com legumes e com carboidratos já picados, lavados e congelados. E as pessoas falam, eles são mais caros. Não, você faz exato. Eu também sou engenheira, então eu levo esse lado da organização para os pacientes. Que legal. Você faz a conta de quanto você desperdiça ali para limpar um brócolis ou descascar uma cenoura. Pro E já eu pega eu já desperdiçaria tudo, porque fora eu o sou tempo péssima que pra você não tem nessa fase. Então, assim, o legume congelado, ele não é o suprassumo? Não, mas, gente, ele continua sendo um brócolis. E eu prefiro que você coma um brócolis do que você abra um pacote de salgadinho. Ok. E aí, então, nessa ainda parte da organização, que eu acho que é o principal, que todas conseguem tirar esses 30 minutos na semana, coloque a sua cozinha para trabalhar para você. E o que significa isso? Você chega já com tudo do mercado, você põe a carne para cozinhar na panela de pressão, você já põe os legumes que são congelados, só sobra o pacote. Comprou um mix de tempero? Joga ali em cima, põe no forno. Idealmente, eu falo para elas, não coloca numa assadeira de alumínio, põe numa de vidro, pronto. Tá tudo trabalhando enquanto você tá ali com o bebê. Pronto, acabou, separa em potinhos. Eu faço isso até hoje. Que legal. Olha, você não só essa dica? Porque eu acho que se você se organiza um Legal. pouco, quando bate, eu falo para elas que é um truque de milhões. Tenha sempre proteínas prontas na sua geladeira. Ovo cozido, tenha um filé de frango ali já no azeite, alguma coisa assim, só para grelhar ali rápido, porque quando a fome bate, a fome é um mecanismo fisiológico, então você não fica tão racional para fazer boas escolhas. Agora, se a boa escolha tá ali na sua cara, tá muito mais fácil. Então, tipo assim, legal. me ajuda a te ajudar, sabe? Olha, já anotei essa dica para mim, hein. Ah, Eu não tô gestante, nem eu sou mamãe, mas as minhas já estão crescidas, né, já é menos trabalho, mas são outros trabalhos, né, porque eles outros falam que agora. vai mudando, né? Só vai mudando as estações, né. Exato. Doutora Larissa, amei, amei. Eu também Queria adorei. estar com ela aqui, gente. Quem não queria, né? Ai, obrigada. Ensinando pra gente se alimentar melhor, não só as mamães, mas eu já anotei aí, ó, deixar o filezinho de frango pronto, brócolizinho ali já cozidinho, Já compra um congelado, ovinho. tem batata congelada hoje em dia, mandioca, Pronto, tudo. já pá. E hoje é facilidade nessas panelas aí, air fry, não sei o quê. Tudo, põe tudo Gente, para trabalhar ali a seu põe favor. tudo lá. Panela Pronto. de arroz, já liga lá, já. Também a panela de arroz. Tem a panela de pressão elétrica Para agora. fazer o feijão, aí, às vezes eu cozinho duas coisas na panela de pressão. Eu ponho a batata, o milho, porque minha filha Pronto. ama milho, né? Então eu ponho os dois já juntos. Já ajuda, já facilita e consegue até arrumar o cabelo nesse dia. Nossa, amém, se Deus quiser. Doutora Larissa, quais são as suas redes sociais? Onde que o pessoal, as nossas mamães aí que estão nos assistindo, pode achar você? Bom, vocês podem me encontrar tanto no Instagram quanto no TikTok, é Larissa Curi C. Larissa Curi C. com Y, Curi né? com Y, C. C. Então É pronto. E lá, gente, tem muitos conteúdos para vocês, super relevantes nesse momento assim que a gente se sente vulnerável, que precisa de orientação, precisa daquela parte mais humana, né? E é isso. Importante. E pode chamar a doutora Larissa. Com certeza, vai ser muito legal falar Obrigada, com vocês. viu? Obrigada E até uma eu. próxima. Até, com certeza. Opa! Vamos marcar. Gente, hoje eu recebo diretamente da nossa casinha, doutora Roberta Tassini. Olha, especialistas aí, vamos se dizer, de muitos anos, né? Para quem tem fobia aí de ir ao dentista, já temos a solução. Tudo bem, doutora Roberta? Tudo bem, Flávia? É um Seja prazer. bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui na sua casinha. Opa, na nossa, Na né? nossa, Porque eu sei que claro. você tem a casinha também, hein? Sim, sempre que eu recebo os pacientes, eu digo para eles, sejam bem-vindos à minha casinha. Que legal. Porque realmente é o acolhimento do paciente que faz a diferença. Isso é muito bom, né? E falando nessa parte humanizada, que é bem importante. E hoje nós trouxemos esse assunto tão relevante, principalmente a quem tem medo de ir ao dentista. Sim, exato. E eu conheço muitas pessoas aí, viu, doutora? E para a gente começar o nosso bate-papo, o que é, na verdade, a odontofobia? Então, a odontofobia é o medo de dentista. Muitas pessoas têm muito medo e algumas pessoas têm assim aquela ansiedade de ir ao dentista. O medo do barulho do motorzinho ou o próprio fato de ir ao dentista. Esse motorzinho é sem condições. Então, e aí hoje, assim, segundo alguns estudos, mais de 15% da população mundial
tem medo de dentista. E por que tantas pessoas, assim, têm medo ainda de dentista, sabendo hoje da evolução, principalmente da Sim. tecnologia Sim. versus a odontologia, né? Hoje mudou bastante, né? A gente tem a parte de sedação, o atendimento mais humanizado, porque o que acontece é que as pessoas antigamente, a gente, né, assim, eu falo, é da época do dentista de escola, né? Nossa, que arrancava todos os dentes. Que arrancava os dentes, não tinha... Caravana do dentinho, Sim, quem nunca? Quem nunca? E aí vem essa parte do trauma. Muitas pessoas carregam o trauma de simplesmente ouvir a história de um familiar que arrancou um dente, sofreu, sangrou. A pessoa não passou por nenhum trauma, mas pelo simples fato de ouvir a história já era um trauma, já gera o trauma, né? E tem pessoas que, assim, ficam anos sem ir no dentista. E isso causa muito problema, porque o dente, né, o sorriso, e hoje mais ainda, de visita né, da gente. é o cartão de visita. E aí as pessoas têm baixa estima, e não só. Todo mundo fala, ah, mas é estética. Não, não é estética, é função. A falta de um dente pode causar até a perda de massa muscular de um lado do corpo. Então, assim, eu trabalho a ortodontia para alguns pacientes, porque realmente a gente tem esse problema de ter uma descompensação do corpo, a pessoa deixa de se alimentar corretamente, então tem problema de estômago. Então, eu digo que assim, algumas pessoas me falam, ah, doutora, por que você fez odontologia? Né? E não, na época falavam, por que não fez medicina? Uhum. E eu passei em medicina, mas eu não quis fazer. Eu quis fazer a odonto, porque a gente trata o paciente pela boca. Isso é bem importante. E hoje, assim, dentro do seu conhecimento, né, doutora Roberta, qual que é o maior erro, né, de quem tem o medo, né? Então, quem tem o medo tem taquicardia, tem muitas vezes transpiração demais, tem pacientes que desmaiam durante a consulta, tem pacientes que adiam a consulta, e o adiar a consulta é um erro, porque de um problema simples que você tem, você acaba gerando um problema muito maior. Então, por exemplo, você ir no dentista e fazer uma simples limpeza e ouvir tá tudo ok, é muito mais legal do que fazer um canal, né? Com certeza. Ou arrancar um dente. Uhum. Então, a gente diz que o ideal para os pacientes é cuidar, porque de uma simples cárie evolui para um canal, a dor aumenta e aí começa a formar um círculo vicioso. Então, você tem dor, você adia o tratamento, aí virou um canal. O canal vai doer, aí você vai ter mais medo, porque às vezes quando está com dor fica mais difícil o tratamento, e aí você perde o dente, aí depois tem que pôr o implante. Então, para quem tem medo, isso começa a ficar um problema muito maior. Maior, e daí para pior, né? Daí para pior. E como que você faz esse atendimento, né, com esses pacientes que geralmente têm medo? Então, geralmente, eu falo para os pacientes, primeiro eu escuto qual é a dor do paciente. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que escutar qual foi o trauma, o que aconteceu, o que ele está precisando naquele momento. Porque eu, como profissional, eu vou ter uma visão de tudo que ele precisa. Mas às vezes não é aquilo que ele está procurando. Então, fazer o acolhimento do paciente, a gente fala de consulta de ambientação. Olha! Porque o paciente precisa se sentir ambientado. Eu já tive vários casos de pacientes de fobia severa que não sentava na cadeira. Eu atendi em pé. Você já imaginou fazer um atendimento em pé? Surreal. Sim. Isso. É. Mas existe. E existe. Demoraram algumas consultas para ele se ambientar, entender o tratamento. Então a gente usa, assim, eu uso muito a psicologia. Meus pacientes dizem que a minha consulta é um divã. Ai, que delícia! É, porque a gente conversa bastante, tem que ter muita calma. Às vezes eu uso algumas técnicas até de relaxamento mesmo, de PNL, que aí você faz uma indução da pessoa para ela se acalmar. Com técnica de respiração, né? Ótimo. Um pouquinho de ali, umas técnicas de hipnose, mas nada que o paciente perca a consciência. E o legal também, assim, que eu falo, né, nessa questão,
hoje nós temos o avanço aí, principalmente da sedação consciente. Sim. O que seria? Eu já sei que você trouxe o equipamento aqui pra gente, primeira mão. Eu nunca tinha visto. Uhum. Gostaria que você apresentasse, e essa maravilhosa vai trazer, gente, pra gente aqui, ó. Obrigada, filha. Esse daqui, ele é um aparelho que daí, conectado a ele, fica o oxigênio e o óxido nitroso. O óxido nitroso é o gás do riso, né? E aí todo mundo fica, eu vou ficar rindo durante a consulta e tal, eu vou ficar louco. Não, é uma sedação consciente. A pessoa fica num estado relaxado. E pode acontecer isso? De dormir? Não, de dar risada? Não. Pode. Eu tive um paciente já que, assim, é muito engraçado. Toda vez que ele vem, ele fala, a esposa dele filma, porque ela fala assim, vamos esperar o horário do riso. Ele gosta de assistir, eu tenho a televisão, né, no teto, então a pessoa fica deitada e assistindo a televisão. E aí ele põe pica-pau e aí ele dá muita risada com o pica-pau e depois ele dorme. E pronto. É. E aí qual que é o processo? Só pra gente concluir, então a pessoa entra no processo. Então, a pessoa entra no consultório, aí a gente faz esse acolhimento, essa conversa, essa avaliação, essa ambientação. Então é assim, ó, essa máscara a gente coloca no nariz e aí a pessoa vai respirando o oxigênio, o óxido nitroso, ele vem misturado da máquina e aí a pessoa vai respirando enquanto eu vou trabalhando na boca. É muito seguro e muito tranquilo. E como é um gás, não é igual medicamento. Entendi. Então, a hora que eu encerro o gás, você volta ao normal e segue sua vida, sai dirigindo, vai fazer a sua vida normal. Não tem nenhum erro assim, não. Né? E aí a gente também trabalha com a sedação medicamentosa e a sedação por venosa, que é com o médico. Aí vem o médico anestesista para procedimentos maiores, né? Quando a gente faz implante, você conhece implante? Então, agora eu sei que eu vou conhecer. Eu trouxe um implante para você poder pegar na mão. Que legal, e esse é o famoso parafusinho que faz o implante. É o parafusinho que faz o implante. Então é assim, o implante ele é bem pequenininho. Então a gente tem implante hoje que tem 0,5 até 18, 21. Os implantes de zigomático, eles são mais compridos. Mas o implante que vai no osso, ele é assim, ó. Olha. Ele é um parafuso que vai no osso e depois vem a coroa, né, a prótese sobre o implante. Pra inserir. O que eu costumo dizer para os pacientes é que é assim, o implante dói menos do que um dente, do que arrancar um dente. Mas, como tem essa fobia do dentista, né? Então, por exemplo, para aparelho, para o implante que seja, a gente usa a sedação até para uma simples limpeza. Olha que legal. Sim. Então, qualquer tipo de procedimento ou tratamento pode ser utilizado? Pode. A única, assim, contraindicação, pessoas que não conseguem respirar pelo nariz, ou se a pessoa usa o oxigênio, ela é o oxigênio dependente, que tem problema de pulmão, né? Mas fora isso, qualquer pessoa pode usar a sedação por óxido nitroso porque ela é muito segura. E aí deixa a pessoa mais tranquila durante o atendimento. E quais, assim, você pode compartilhar, assim, antes de nós encerrarmos esse bate-papo? Quero mais vezes, viu? Eu já tô querendo consultar lá com você, ela fala tão tranquilo. Sim. E me fala uma coisa, quais os casos, assim, que você já teve, assim, que você atendeu, que foram mais complicados, tirando esse paciente em pé? Sim. Eu tenho alguns pacientes que desmarcam muito as consultas, porque eles passam Protelam, mal antes. Né? Então a gente tem esse trabalho de acolhimento desde o agendamento. Então a gente liga, pergunta, tá tudo bem, tudo. E aí assim, um caso mais grave eu tive esse que o paciente, e eu tive um paciente também que na hora da anestesia ele desmaiou. Ele desmaiou. Normal, né, gente? Sim. Ela olha o motorzinho buff. Então assim, ele desmaiou e aí eu fiz a reanimação, tudo, e ele ficou muito constrangido. E aí eu falei pra ele, olha, veja, é uma coisa simples, a gente vai trabalhar isso, e realmente eu consegui trabalhar, e ele reverteu, e eu consegui terminar o tratamento. Ai, que perfeito, né? Adorei, gente. Então vocês que têm medo de dentista, pode aí, ó, conhecer o trabalho da doutora Roberta. Doutora Roberta, como que você está nas redes sociais? Como o pessoal conhece um pouco mais dos seus conteúdos? Como que é?
Meu Instagram é doutora Roberta Tassini, o doutora é DRA. E aí, quem quiser pode me consultar lá no Instagram ou também a minha página, né? Sim. E eu tô em São Paulo, na região do Tatuapé. Ótimo. E todos são super bem-vindos. E se você tem medo de dentista, não protele o seu atendimento, porque é muito melhor que você vá lá e a gente diga tá tudo ok. E eu tenho inclusive um plano de tratamento para você manter a saúde em dia. Então, isso é bom, as estar pessoas... em dia com a sua saúde bucal. Em dia. Em dia. E aí, então, você faz sempre a limpeza para manter, para não ter cárie, não ter problema e não esperar a dor chegar muito forte. Porque Sim. fica mais difícil de tratar, Porque Flávia. viver com dor também não é normal, né, doutora Roberta? Não Então é bom. isso. Muito obrigada, adorei Eu você também. aqui na nossa casinha. E espero ir um dia na sua casinha também. Eu vou ter muita felicidade de te receber lá. Obrigada, viu, gente? Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Vem chegando aquele quadro que eu super gosto na parte jurídica também, para você ficar antenado no que você pode e no que você não pode. Vem chegando na trilha do sucesso. E hoje eu recebo pela primeira vez na nossa estreia com o nosso colunista, Dr. Rafael Lacerda. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Flávia? Seja bem-vindo aqui na nossa casinha, né? A casinha muito legal, por gostou? sinal, adorei. E você sendo um especialista hoje, tanto no segmento empresarial, condominial, como que é para você chegar no condomínio de igual dessa casinha? Bom, né? A gente começa a olhar e já vê possíveis Outras problemas, coisas, assim, é. alguma coisa que pode ter por aí, né? Mas hoje o nosso assunto, pela sua estreia, né, é principalmente a questão do direito do consumidor. Quem nunca tem dúvida sobre esse assunto, né? E vamos se dizer hoje quais são os meus direitos, né, quando o produto apresenta, por exemplo, defeito após a compra. Flávia, antes da gente entrar nessa questão específica, o direito do consumidor, ele vem lá de 1990. E é impressionante como até hoje muita gente não tem noção dos direitos que tem, deixa de exercer os seus direitos e isso acaba causando prejuízo para o consumidor, né? Já com relação à sua pergunta, quando o consumidor ele adquire algum produto com defeito, ele tem ali o Código de Defesa do Consumidor, ele dá para ele 3 opções. A primeira é o conserto, né, do problema. Caso não seja possível, a substituição desse produto ou ainda o abatimento do valor. E dentro disso, como que funciona? Eu posso trocar um produto sem defeito por arrependimento e quais são os prazos e procedimentos que eu devo tomar? Legal, é uma excelente pergunta, Flávia, que pouca gente sabe. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o direito de arrependimento. Esse direito, ele pode ser exercido para produtos adquiridos fora do estabelecimento comercial. Então, compra pela internet, compra por telefone, tudo que for comprado fora do estabelecimento comercial, ele pode ser trocado em até 7 dias sem nenhum motivo. Me arrependi, quero trocar. Isso me lembra um caso meu, por exemplo. Lá nos idos de 2000 e alguma coisa, eu comprei uma máquina fotográfica que a gente usa muito pouco. Sim, hoje, né? nem... Hoje é celular, Uhum. né? Comprei uma máquina fotográfica para viajar, fazer minha viagem ali de final de ano. A máquina chegou com defeito. Lá, dia, sei lá, 5 dias, faltando 5 dias para eu viajar. Entrei em contato com a empresa que me vendeu essa máquina, falei, olha, minha máquina veio ali com defeito e tal, e o procedimento deles era, olha, em até 5 dias a gente retira, verifica se o defeito existe mesmo ou não. Aquela lenga-lenga. E aí daqui 1 mês a gente devolve para você. E aí eu falei, não, então quer saber? Me arrependi. Não, como assim se arrependeu? Me arrependi. E aí eles tiveram que retirar a máquina imediatamente, devolver o valor, fui na loja física, comprei a máquina, testei e consegui viajar com a máquina. Então, se é um consumidor que não tem ciência desse direito, ele acabaria perdendo ali a viagem, né? Não conseguindo viajar com a máquina que ele queria. Isso pode ser na compra online física também? Na compra física, não. Tá? Esse direito é exclusivamente para compras fora do estabelecimento. Online. Por Online, exemplo, hoje, telefone, tá? Para compras físicas, você vai depender muito do procedimento de cada loja. Se você chegou lá, teve a possibilidade de provar, verificou o produto, tá tudo certo, aí você depende
se a loja quer ou não fazer a troca A para você. troca. E me fala uma coisa, o que que caracteriza hoje, né, a publicidade enganosa? E como reclamar quando sou eu a vítima? Então, Flávia, esse é mais um direito que as pessoas conhecem muito pouco, E que ninguém sabe, que né? ninguém sabe como Por isso que o exercer, doutor né? Rafael está aqui nos ajudando. O direito do consumidor, ele protege o consumidor contra a publicidade enganosa ou abusiva, tá? Perfeito. Então, a publicidade enganosa é toda aquela que não traz o tamanho correto, o peso correto ou a funcionalidade daquele produto, tá? Se eu verificar alguma publicidade enganosa, eu devo, né, dar print da tela, documentar de alguma forma que aquela publicidade ela não é verdadeira Tá. e eu posso exigir do fornecedor que ele me forneça aquilo que ele está prometendo naquela Ali, publicidade. sim. E hoje, me fala uma coisa, doutor Rafael, quais são meus direitos diante de cobranças indevidas ou até mesmo abusivas e como contestá-las? Esse é um outro tema Bom. muito espinhoso de direitos do consumidor, né? O Código de Direito do Consumidor, ele protege o consumidor contra a cobrança indevida ou abusiva. Perfeito. Caso seja feita ali uma cobrança indevida ou abusiva contra você, você tem o direito de exigir o ressarcimento em dobro do que está sendo te cobrado de forma indevida. Isso é um direito resguardado Do consumidor. do consumidor. Bora. E, isso pode ser feito por meio de ação judicial, né? Então, eu preciso entrar com uma ação judicial, provar que aquele valor que está sendo cobrado ali Tá é muito indevido, elevado. ou eu já paguei, ou, enfim, estão me cobrando de forma errada. E certamente, com base no Código de Defesa do Consumidor, esse fornecedor ele pode ser condenado a me pagar em dobro, exceto se ele comprovar que foi um erro excusável, ali, tive um problema de sistema, alguma coisa, mas fora isso, o Código de Defesa do Consumidor ele te resguarda esse direito. E quais os cuidados, por exemplo, hoje, pelo seu conhecimento, doutor Rafael, que você poderia nos passar aí em tomar, né, para que a gente faça, por exemplo, compras online, mas que tenha cuidados nessa questão de prazos, entregas, troca, segurança e também proteção de dados? A gente já começou antecipando isso no direito de arrependimento lá atrás. Sim, né? que tem 7 dias. Muita gente não tem esse conhecimento. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande dessa parte de compra online, né? Então ali, vários cuidados são necessários. Por exemplo, questão de cartão de crédito, a gente tem muito problema com fraude cartão de crédito dessas compras online. Então é importante sempre verificar a segurança do site que você está comprando, se esse site é verdadeiro, se ele não é verdadeiro. Tem a questão da garantia, quando eu posso exercer a garantia, quando eu não posso exercer a garantia. Tem a questão dos dados pessoais, que Sim. muitas vezes, né, a gente entra, acessa um link ali achando que é uma loja séria de compra, começa a fornecer os nossos dados pessoais, quando vê foi para algum site ali malicioso, que quer usar seus dados para outras coisas. Para outros fins, né? Exatamente. Então, o ideal é sempre comprar em lojas verificadas, né? Saber que você tem esse direito de se arrepender em 7 dias, confirmar questão de garantia, né? Dar print de tudo que está ali, que você está comprando, que você está adquirindo, para que você possa exercer seu direito futuramente. E o que fazemos em casos de serviços mal prestados? Por exemplo, nossa, internet, telefone, transporte, saúde, como acionar os órgãos de defesa do consumidor? Esse é um problema, né? Nossa, Fornecimento de telefonia, Nossa, transporte, plano de saúde, né? tudo. Quanta coisa a gente tem aí de problema. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê alguns órgãos que servem de auxílio para o consumidor que se sentir lesado nessas situações, né? Então, o que nós orientamos sempre, em primeiro lugar, documentar tudo o que está acontecendo. Doutor, agora, essa pergunta eu vou dizer que é um clássico, né? O que fazer em casos de serviços mal prestados, como telefonia, internet, transporte, saúde e como acionar órgãos e defesa do consumidor? Me conta. Olha, Flávia, primeiro eu tenho que te dizer que esse tipo de problema não existe no Brasil. Nunca, Né? Quem imagina. teve problema com telefonia, com Nunca. plano de saúde, né? A gente vê isso muito pouco. A verdade é que o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê órgãos de defesa do consumidor nessas situações, né? Mas antes disso, é importante que
Em caso de problema, qualquer problema com esse tipo de fornecedor, né, seja tudo documentado. Então, todas as conversas, todas as tratativas, e caso não haja solução diretamente junto ao seu fornecedor, você tem ali inicialmente a possibilidade de procurar o PROCON. Se não conseguir essa solução junto ao PROCON, tem o juizado especial. E o mais interessante, Flávia, é que tudo isso independe de advogado. Estou aqui fazendo uma propaganda contra, né, a minha classe Sim. ali. Mas para questões mais simples, você acaba, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê essa proteção para o consumidor sem necessariamente precisar procurar, inclusive, um advogado. Olha, eu acho tão importante o Dr. Rafael estar com a gente, porque tira muitas dúvidas. Hoje eu já tive até uma aula free. Ô, Dr. Rafael, como que pode encontrar você nas redes sociais e ver outros conteúdos tão importantes para a nossa informação? Pode me procurar, adicionar, vai ser um Tendo uma prazer dúvida, responder pode lá, ficar direct lá de todo mundo. e pode conversar com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, muito obrigada. Obrigado eu, Seja muito Flávia. bem-vindo ao nosso time, Eu que tá? agradeço. E vamos trazer muitos conteúdos a vocês aí. Muito obrigada, viu? Obrigado Até a eu. próxima. E hoje eu recebo ela aqui na nossa casinha, Adriana Gomes, nossa colunista aqui, né, dentro do programa. E trouxemos um assunto muito relevante hoje, que acontece aí, principalmente com a Copa acontecendo. Muitos pais, né, viajam, trabalham fora, tem essa dinâmica, né, de se deslocar todo momento, não estar presente na vida dos filhos. Como que é isso, né? Um pai que trabalha muito, é necessariamente um pai ausente, Dri? Não, não é não. De fato, o pai que viaja, o pai que está numa cidade diferente, ele pode ser um pai presente, sim, né? O que define a parentalidade saudável não é a presença física, é a presença afetiva, né? Muitos pais voltam para casa todos os dias, né, e ficam ali sentados no sofá, vendo TV e a criança ali ao lado e não tem esse vínculo de afeto, essa convivência saudável. Então, o que define parentalidade afetiva, né, o que define a convivência saudável é o afetivo, é esse comungar de ações entre o pai e a criança. E para complementar, por exemplo, uma guarda compartilhada nesses casos, é possível quando o pai mora, por exemplo, em outra cidade ou ele viaja constantemente? Isso tem sido alvo de muitas perguntas para mim, principalmente agora. Como é que fica a convivência de jogador de futebol? Ele viaja e como é que fica? Ele pode sim continuar convivendo com o filho, até mesmo virtualmente, ele pode participar, ele pode não, ele deve participar de todas as decisões, né, relacionadas à educação, à alimentação, o dia a dia da criança, ele pode acompanhar à distância. Então, o que define a guarda compartilhada não é a quilometragem, mas o laço de afeto que esse pai tem, a responsabilidade que ele tem com o filho. É isso que define. Então, ele pode sim. E presença física versus presença afetiva são as mesmas coisas ou não? A presença física, ela, claro que é diferente da afetiva, né? Uma ligação por videoconferência não substitui um abraço. Mas numa situação em que o pai precisa estar longe, pode trazer sim um vínculo de afeto muito forte, né? Aquela preocupação do pai de dizer: oi, como é que foi o seu dia? Não é? O que você comeu? Como é que foi a lição de escola, na sala de aula, uma atividade extracurricular? Então, assim, presença física é muito importante. Mas o que é mais importante é a disponibilidade afetiva. É estar presente, estar de verdade na frente da criança. Não ali, de repente, num celular. Então, isso pesa, isso é importante. E como que hoje, né, a questão da tecnologia, ela pode auxiliar esse pai até mesmo nessa convivência, né, com esse filho? Sim, como eu disse, né, o convívio por videoconferência pode ser muito útil nesse momento. Eu tenho clientes, pais, pessoas que estão distantes em outros estados, em outras cidades, em outros países e convivem diariamente com seus filhos, acompanham os filhos quando saem do colégio, quando voltam. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, em garantir que a parentalidade ela não se dissolva
né? O vínculo parental, o vínculo de pai e filho, ele não se dissolva com o divórcio. Com o Isso é divórcio. importante. E qual que é o maior erro? Por exemplo, doutora Adriana, que os pais separados, eles acometem, né? Sempre quando organiza essa questão da convivência com os filhos. O maior erro é confundir o divórcio, a separação, com a parentalidade. O divórcio, ele vem para dar fim à relação conjugal. Acontece, Acontece. né? As relações, elas podem se manter pela vida toda e podem acabar. Mas o vínculo parental, esse precisa ser respeitado. Isso é muito importante e eu deixo aqui o recado para as mamães, né? E para os papais também, principalmente para as mamães, porque eu tenho visto muita mamãe tentando cortar o vínculo de afeto do filho com o pai. Isso é terrível, porque quem sofre nisso tudo é a criança. É criança, né? Então precisa separar conjugalidade e parentalidade. E qual que é essa mensagem que você hoje deixaria, né, para os pais que justamente trabalham muito e sente culpado, talvez, por isso? Eu penso que o ideal é que o pai, quando tiver com o filho, independente do tempo que ele vai estar, se vai ficar algumas horas, alguns dias, vai ficar sempre, esteja inteiro. Esteja de verdade, não esteja relativizando aquela convivência, não fica aqui a criança solta. A criança precisa entender que os pais estão disponíveis para ela. Isso é importante. É a parte mais importante. É a parte mais importante. É amar os nossos filhos, né? E ponto. E ponto. Doutora Adriana, e como que nós podemos encontrar você nas redes sociais? Meu Instagram é Adriana Gomes, né? @adri.gomespereira. E também tem um canal, Adriana Gomes, Direito das Famílias no YouTube. Lá tem muitos vídeos explicando muita coisa, vocês vão encontrar lá. Ah, com certeza, já sou inscrita, então super indico para vocês. E foi meu bate-papo hoje com a Adri. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Até a próxima. Olha, que eu vou dizer, esse programa, nós temos um propósito. É sempre estar conectado com você, com a informação real. E agora, gente, chegou aquele momento de você assistir junto com a sua família e, claro, presenciar as melhores gastronomias, não só gastronomia, as melhores dicas no Endicas, aqui no Endia. E olha só, bora fazer esse trem, vai começar agora para você aí de casa. Hoje eu recebo meus amigos diretamente aqui. Carlos, meu amigo, você tá bem? Tô bem, graças a Deus, Flávia. Então é isso mesmo, bora fazer esse trem? Bora fazer esse trem. Tá bacana aqui, diretamente de Indaiatuba pra nossa cozinha, né, Carlos? Positivo, Flavinha, é isso aí. É isso aí, Mais bora. uma vez junto, né? Mais uma vez, olha, eu falo que é um caso de amor nós aqui do Tá Bacana, junto com o programa Em Dia. E vou dizer mais, Li. Bem, Que delícia receber você aqui. Prazer estar aqui de novo. Ah, igualmente. E a maravilhosa, já vestida do Brasil, já pra marcar assim a pátria nossa, né? Essa beleza. Opa! E olha, gente, eu quero compartilhar com vocês, o Tá Bacana hoje é localizado, é um food truck em Indaiatuba, super conhecido ali naquela esquininha que bomba, né? Na Bomba. Porto Seguro ali. Porto Seguro. Porto Seguro ali. Isso, Em Porto frente ao Seguro. condomínio Realmente Maria Porto José. Seguro. É bem seguro a mesmo, calçada né? da Porto Seguro. Seguro pra gente parar, comer, Sim. que é uma delícia. E não somente isso, eles fazem também dentro de condomínios, na região de Indaiatuba. Que legal, né? O forte nosso hoje é dentro dos condomínios, né, Flávia? A gente atende de sexta-feira e aos domingos lá em frente a Porto Seguro, em frente ao condomínio Maria José e o condomínio Dona Lucila, mas o nosso forte mesmo é dentro dos condomínios. Olha, mas bora fazer esse trem hoje, tem que acontecer aqui na nossa cozinha, diretamente da nossa casinha para a sua casinha aí. Vou dizer para você, vocês vão ficar com água na boca. Você gosta de um pastelzinho bem fritinho, com a massinha seca? Agora tem aquele recheio que só eles sabem fazer. O primeiro que a gente vai montar hoje vai ser o Tá Bacana, que é o seu preferido, né? Já vamos fazer, já. Ai, Pra gente, iniciar eu já. não acredito. É a nossa marca, né? Olha, eu já sei, é fraldinha, catupiry Ovo E azeitona. e azeitona. Olha, bem recheadão. vou dizer pra vocês que é o meu
mais querido. Mas eles trouxeram outros recheios também. Trouxe também. Trouxe carne pra fazer especial de carne, frango, tem ovo, dá pra fazer só de queijo pra quem quer um só de queijo também. Pizza Que a gente também. puxa, sai aquele queijo assim. Tem o pizza de São Paulo e o pizza de Indaiatuba. Ai, tem diferença, Tem. amiga? Qual que é a Pizza de diferença? Indaiatuba vai presunto. Pizza de São Paulo é só queijo, queijo. tomate e orégano. Então bora fazer todos. Vamos fazer. Porque eu tô ansiosa por esse momento, então bora começar? Bora fazer esse trem, pode contar. E sabe o que é bom dos nossos pastéis, Flávia? Ah. É que a gente monta eles na hora e a gente faz ao gosto do cliente. O Então, cliente não quer, tá bacana, o cliente não quer azeitona, a gente tira a azeitona e substitui com outro ingrediente. então, por exemplo, se ele quiser, não quero azeitona, eu quero um ovinho à Isso. parte, ou um tomatinho. Não gosta do ovo, a gente coloca um outro ingrediente. A gente tira ingrediente, coloca ingrediente. Ó, Lidiane já tá com a mão no pastel. Já tá acontecendo. E esse é o meu queridinho. Agora, Carlos, me conta um pouquinho da história, né? O Tá Bacana começou como? Vai, conta pra gente. Que isso é bom nós saber, né? Ô, Flávio, o Tá Bacana, ele surgiu há 5 anos atrás, né? Aham. E foi por acaso o Tá Bacana. Nós começamos lá fazendo caldo de cana e nossos clientes pediam pastel. Porque caldo de cana assimila com pastel, né? E daí o que acontece? Nós não entendíamos nada de pastel. E eu cheguei em casa um dia e falei pra ela, Lidiane, os nossos clientes estão pedindo pastel. E ela nem sabia por onde começar, né? E graças a Deus deu super certo. E aí nós começamos lá com poucos ingredientes. fazer o especial de e hoje carne, é um que é bem sucesso recheado. total da cidade de Indaiatuba. Ai, gente, eu sou super apaixonada por pastel. Eu acho que pastel combina com tudo, né? E Não as- só caldo de cana. Então, e assim também, né, Flávia, nossos pastéis, a família Tá Bacana, né? É, a Eu, família. Lidiane, minha filha. Eles trabalham em família, gente. Isso é tão legal, né? Porque eu acredito. Mas como que faz, ô Lídia, quando tá com o rabo virado? Ah, é difícil, mas a gente tem que... Porque às vezes a gente acorda, né, de mau humor. A gente faz a fila e vai do mesmo jeito. Vai do mesmo Vai jeito. assim, põe assim e vamos. Como que faz pra Aí- trabalhar com o maridão junto? Conta pra mim um pouquinho dessa. É assim, eu era funcionária pública da Tá. prefeitura lá de Indaiatuba. Ah. E assim, aí o negócio foi crescendo, pedi as contas Falou, e eu fui fazer pastel. Vamos montar pastel. Sério? E aí deu super certo, né? Porque foi crescendo bastante, né? E foi muito rápido também, né? E aí tive que pedir as contas para poder trabalhar com ele. Aham. E, gente, Estamos aqui, ó. eu vou dizer pra firme e vocês. forte no pastel. O negócio, o bicho pega, viu? Ali é uma esquininha de frente a Porto Seguro. E eu tô que aqui só vou dizer, montando. Ó, ela monta. E lá é a Depois- dinâmica, o Carlos é a linha de frente, atendimento. Na Junto com a verdade, Lidiane ali. eu sou a linha de frente, né, Flávia? E tem uma linha de produção, né? Eu sou a linha de frente. Mas você tem monta pastel também? Monto também. Sabe? Tem que montar. Ele tem que saber fazer tudo, né? A gente tem que Você saber monta, fazer você. tudo. Numa emergência, ele Opa, monta, ele faz monta, também, faz tudo. E ele faz o que precisar, né? E lá eles têm uma equipe, viu, gente? Uma equipe que faz toda a montagem também junto com eles. E assim, vocês têm delivery lá? A gente não está tendo delivery, Flávia, porque como a demanda é muito grande e nossa estrutura tem medo que não dê conta. É, porque vocês têm muitos clientes Sim, lá, né? então como o nosso forte é dentro dos condomínios, então nossa estrutura ela ainda é um pouco pequena. Então se nós for delivery, eu tenho medo que não suporte. Não suporte. É. E me fala uma coisa, lá hoje, vocês, quais que, assim, pastel que vocês mais gostam de comer? Vocês enjoaram já? Quanto tempo? Não, pastel a gente não enjoa nunca, né? Por mais que a gente faça, a gente diminui todos os dias, né? Mas não para de comer, né? Porque não Ai, dá, é bom né? demais, né? É, pelo menos uma vez por semana tem que comer um pastelzinho, né? Senão... É. Também Não tem que ver como é que tá o ingrediente ainda, né? Nossa, é. Se já perdeu a qualidade, se tá na Não mesma não qualidade, perdeu nada aí. Tem que manter, né? Então a gente tem que provar também, né? Senão não sabe se vai ficar Eu vou bom. dizer pra vocês, é que vocês aí de casa, só vocês indo tá bacana conhecer. Porque eu vou dizer, o Tá Bacana que leva o nome deles, pra mim, é o melhor. Você gostou do Tá Bacana, Nossa. o pastel, né? E aí eu tive lá aquela vez, o pessoal fiz uma entrevista lá com a galera, perguntando, né? Qual que é o seu mais querido? O mais pedido foi o pizza. É. Todo mundo quer esse trem de pizza. Sim, o pizza sai bastante, sai muito, né? Carne e queijo. Carne, queijo e ovo. Então, assim, o Tá Bacana Pastel, hoje nossa intenção não é produção, é qualidade. Eu quero que o cliente vai lá E tenha- coma e sai satisfeito. Né? Eu não estou me preocupando do retorno. O retorno é consequência do negócio, né?
Então, assim, empreender nesse país não é fácil, como Não, você sabe, gente, né? não é. Então, assim, nós foi coisa de Deus, foi por um acaso e hoje é o maior sucesso na nossa cidade, que é Indaiatuba. E a família toda. E Li, você assim vendo hoje, né? Você tendo toda essa mudança, né? De virada de chave de vida, de trabalho e sendo a linha de frente mãe, esposa. O que você pode falar para as mulheres assim que acompanham seus maridos e de repente querem empreender junto e estão lá em casa falando, olha, eu tô assistindo eles, por que não montar uma pastelaria? Fácil não é, né? Não. Porque a gente como mãe já é difícil, né? A gente tem que se desdobrar para cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar do negócio, mas a gente dá conta de tudo. Tem que ter sabedoria e paciência, não se apavorar. Sempre com muita calma, você vê, tipo, tá corrido para todo mundo, vamos fazer, vamos ter com calma, vamos pensar. Vamos fazer acontecer. Sim, vamos fazer, não pode desistir, né? Fácil não foi quando a gente começou, era bem difícil, que a gente não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada, a gente veio assim do zero, né? Você pegava a massa e montava. a gente fazia. Não, a gente fazia pastel em casa, nunca prestou, né? Nunca Gente. prestou. Ficou sempre aquele pastel gordurado. Mas Nossa parece que Senhora. aí Deus colocou a mão e falou: é pra vocês, vamos. Aí a gente começou. Os primeiros, claro que nunca fica bom, né? Mas depois a gente foi pegando a experiência, foi dando certo. E quem teve a ideia da pastelaria? Ele teve ideia. A Foi você, ideia cara? foi como eu disse, né, Flávia? Foi por acaso. Nossos clientes passavam e pediam o Na verdade, pastel. foi os clientes que pediram, né? E a gente falava, vamos tentar, né? Não eu custa, costumo né? dizer que o pastel que escolheu Você. o pastel que eu escolhi. E assim, voltando a responder a pergunta que você falou da Lidiane, por que não abre uma pastelaria? Porque assim, deu super certo. Então, deu super certo. Então, acho que para nós é melhor que se tivesse um ponto fixo diariamente. Porque o nosso... Vocês começaram no ponto fixo ou já dentro dos condomínios? A gente começou no ponto A fixo. gente começou com um ponto fixo, que era Aqui só caldo de cana, na Mas não verdade, era né? onde vocês Não, estão era em agora. outro ponto. Tá. Era só caldo de cana. Aí foi que os clientes começaram a pedir pastel, né? Por que não põe pastel? A gente começou com pastel. Aí depois que a gente abriu as portas, foi para condomínio, aí arrumou esse outro ponto, que aí aquele outro a gente se desfez, né? E ficou só nesses. Então, que a gente ótimo. tá agora. E aí, e tá voando, viu, gente? E agora, bora fazer esse trem? Vamos fritar agora Bora o que eu pastel. quero comer, gente. Eu com Posso fritar esse fome. pastel? Bora. E aqui o segredo pro pastel não ficar encharcado, gente. Ó, Qual é? Até as manhas, ó. Você joga uma massinha, que Tá. sempre vai sobrar nas laterais aqui, ó. Ó, baixou, subiu, a Já tá temperatura boa. ideal. É. E o pessoal pode fazer em casa com esse tacho. Pode. Né? Fritar em casa, fazer pra galera aí. E aí é só fritar. Aí vamos lá, vamos. Bora fazer esse trem, gente. Bora colocar os pastel aí pra ficar pronto logo. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Real pra vocês. Agora, real mesmo vai ser eu comer. A parte melhor, né? Não, a parte que eu mais gosto. Vou fritar lá. Então, Celso, o nosso pastel ele fica sequinho, ele não encharca. Mostra pra ele aqui, ó, que nós acabamos de fritar. Você vê que o saco ele tá sequinho, ele não encharca. Então, esse que é o segredo, Flávia, de fazer o pastel e montar ele na hora. Na hora. Montar e fritar na hora, né? Já tô pra finalizar. Carlos já com esse sorriso esperando, né? Eu sou fã já, velho. Vai ser Você fica esperando eu falar, tá bom, né, Liz? Fala aí. Ó, agora eu vou tirar daqui, pra vocês verem que ó, o saquinho, ó. sequinho, né, Flávia? Vocês viram aí em casa como que faz o trem, né? Agora, a melhor parte, que eu vou mostrar pra vocês aí, é isso aqui, gente. É isso aqui. Bem recheado Ó. aqui, vai caindo tudo. Eu gosto assim. Eu gosto. E o olho, tá? Vem. Esse é o meu preferido. O tá bacana, pastel, ó. Catupiry. Fraldinha. Ó. Muito bom. Nossa. Vai falando, gente. Pode falar. Viu? Esse pastel que a Flavinha tá comendo é um pastel tá bacana, né? Ele é fraldinha, desfiada, ovo, catupiry e azeitona. Esse é o preferido dela, né? É o meu. E acredito que muitas pessoas que passam por lá. Sim, muita gente gosta dele também, Com igual certeza, você. nós vendemos muito esse pastel. Ele é um dos Nossa mais marca pedidos. registrada. Tá bacana. Gente, sabor, tradição. Vem cá, Ana Luísa, pra gente dar tchau pro pessoal de casa. E eu convido todos a vocês a estarem com essa família incrível, com esse legado lindo, colocando amor. Amor aqui. Porque é assim que faz sucesso. O amor, a união de uma família e, claro, tá bacana pastel. Tchau, gente! Tchau. Infelizmente,
nós chegamos ao final desse programa. Eu espero que você tenha um sábado maravilhoso, na presença de Deus, com muito amor, com muita energia positiva. E olha, o seu sábado está apenas começando. Gente, vou ficando por aqui. Agradeço sempre a sua audiência mais que especial. Um beijo e até sábado que vem, tá bom? Tchau!